Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Quero me submeter, quero conhecer teus planos. Vamos meditar agora a palavra de Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Mais uma Ave Maria por mim, por favor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes da gente ler a palavra, te convido a fazer mais uma, só para a gente dar uma acordada, né, por causa do almoço. Fica em pé aí um pouquinho. Nós vamos falar de crença limitante. Uma das crenças limitantes que a gente tem é justamente o que eles conduziam na oração, como a gente se vê. Isso é uma crença limitante, como eu me enxergo, né, com que olhar eu me enxergo. E aproveitando o tema, aproveitando para dar uma acordada, eu vou contar até 3, se bate no peito e diz: eu sou muito especial, tá bom? Só para dar uma acordada, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou muito especial. Boa, tem gente que não bateu. Tem gente que falou: pô, tua vez lá, pô, vai, bate, irmão. Mesmo que não acredite, bate de novo, vamos lá. 1, 2, 3 e... eu sou muito especial. Amém, sente-se por favor. E é uma crença que Jesus quer curar. Chegaram a Jericó, e ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era filho de Timeu. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. E lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que eu faça? Raboni, que respondeu o cego: que eu veja. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante ele recuperou a vista
e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra fala de Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu não é nome próprio, quer dizer filho de Timeu. Ele estava à beira do caminho, sentado e mendigando. Por que ele estava mendigando? Porque era cego. Boa, mas não é. Ele estava mendigando não porque ele era cego, senão todo cego mendigava. Ele estava mendigando porque ele achava que a cegueira era motivo para mendigar. Claro que naquela época não era fácil. Hoje não é fácil ser deficiente. De qualquer coisa, auditivo, visual. Naquela época, claro que essas pessoas, elas vistas como pecadores, porque a doença era associada ao pecado. Claro que existia preconceito com a cegueira. Mas não dá para dizer que ele estava mendigando porque era cego. Dá para dizer, ele estava mendigando porque tinha uma crença sobre a sua cegueira. Ele estava mendigando porque tinha uma crença sobre a sua cegueira. O que muda o nosso desempenho não são as nossas deficiências, mas o que a gente pensa sobre as nossas deficiências. Isso muda o nosso comportamento, o nosso desenvolvimento. E ele tinha um bom motivo, era cego. Usou esse bom motivo. Tá calor, né? Vou aproveitar para tirar a coisa. Tararararam. Tirou a coisa. A capa, sentou na beira do caminho, usou a capa de couro. E por que a capa de couro? Porque aquela capa ele usava para se defender das tempestades, do deserto, do frio. A capa veio a ser a companheira de Bartimeu. E ele estava lá, à beira do caminho. À beira do caminho, a palavra diz, mendigando. Jesus é maravilhoso. Por que Jesus não parou? Passou a mão na cabeça do cego e disse, meu Deus, eu te entendo, filho. A vida é dura. Pedro, dá uma esmola para ele. Por que Jesus não falou, Pedro, corta lá um peixe, lá vai ter uma moeda dentro, como ele já tinha feito? Pedro, calva o chão que vai sair uma moeda e dá para ser cego. Pedro, faz alguma coisa, Pedro. Jesus finge que não vê o cego. Jesus finge que não vê o cego, porque Jesus não queria só curar a cegueira do homem. Jesus queria curar uma crença limitante daquele homem. Veja. E aí o Everton falou muito bem. Ficou bom de tiara assim? Se eu me sinto feio, você pode fazer 15 mil plásticas. Porque se o problema é interior, o exterior não vai curar. Ajuda. Ajuda, mas não cura. E o contrário também. Se eu sou uma pessoa feia, mas me sinto bonito, eu sorrio para todo mundo. Mesmo não tendo dente, já notou? Cara que se acha bonito, oi, tudo bem, irmão? Pai Jesus. Se acha bonito. Pode ter só o beck central aqui na frente. As crenças, elas influenciam os nossos comportamentos. Não é o conhecimento que muda comportamento, é crença que muda o comportamento. Fé é crer em Deus. Crença é como a gente crê nas coisas, no nosso conhecimento. Se conhecimento mudasse vida, a gente não via conselho de ética roubando. Se conhecimento mudasse vida, a gente não via médico fumando. Esses dias, Jesus, misericórdia, eu entro nisso também. Recebi um WhatsApp, meu amigo falando assim. Ela começou a falar de nutrição saudável, eu saí no meio da palestra, uma mulher desse tamanho assim. Nutrição saudável. Claro, não quer dizer que o conhecimento dela seja errado.
Ela pode entender o que está falando, se formou para isso, aprendeu disso. E claro que não se resume o ser gordo a comer, não é isso que eu estou falando. Se resume a um monte de coisa, tanto de bactéria no estômago, tudo, um monte de coisa. Metabolismo, não exercitar o não, lá que a gente falou, né, o exercício de um lado para o outro. Conhecimento, crença é que muda comportamento, não conhecimento. Se uma coisa não é crença, ela não nos transforma. E Jesus queria mudar a crença daquele homem, por isso ele fingiu não ver Bartimeu. Ele fez Bartimeu ter um momento decisivo na vida. Ou ele deixava Jesus passar, ou ele tinha que escolher em gritar forte. Você que mora aqui em Maringá, você deve ter visto muito mendigo. Curitiba tem vários. Capital social, cheio de mendigo. Infelizmente, né? Como que mendigo pede esmola? Que jeito, que tom? Mas que tom assim? Não que ele fala, mas que tom? Dá uma moedinha, irmão, Pai Jesus, é assim que ele pede? Irmão, você tem uma moedinha para me ajudar? Queria comer alguma coisa? Às vezes é verdade. Esse tom para baixo ajuda a pessoa a sentir pena, não compaixão, pena. Aquele mendigo estava acostumado que as pessoas sentissem pena dele. Pena não ajuda uma pessoa a sair de uma crença limitante, mas compaixão ajuda. Jesus não tem pena das pessoas, Jesus tem compaixão. Ele sabia da força daquele cego, mas o cego não sabia da força dele. E aí, querido, boa notícia, eu assino embaixo o que o Everton falou. Não esse eu posso da nova era, eu posso... Eu controlo o universo faz tudo o que eu quero. Universo. Deus é maior que o universo. E Deus não está ao nosso serviço, nós estamos no serviço de Deus. Graças a Deus, porque Ele faz as coisas melhor que nós. Graças a Deus. Então aquele homem que gritava fraco, ele teve que ter uma força para gritar. Nunca gritou tão forte na vida. Jesus tem compaixão de mim. As pessoas começaram a repreendê-lo, dizendo, não incomoda Jesus, ele está com pressa, fica na sua aí, meu filho. Não está vendo o homem lá pregando eterno? Deixa ele calmo lá. Está indo lá para o Congresso de Empreendedores. E ele gritou ainda mais alto. E apelou para um título fantástico de Jesus, título messiânico, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus maravilhoso, ele não para e não vai até o homem, ele espera o homem levantar, ele tem que se desvencilhar da capa. O que é aquela capa pesada? Uma crença limitante. Pode ser uma crença limitante, pode representar mágoa, falta de perdão, pode representar nossa infância. Nós estamos cheios de crença limitante. Algumas que nos acompanham até hoje. Você não é tão bom quanto seu irmão, você não era para ter nascido, você é um fracasso, você nunca vai se dar bem em vendas, você nunca vai ser não sei o quê. Crença limitante. O coleguinha que riu. Você nunca vai falar inglês. Estamos cheios de crença limitante. E ela só vira limitante quando nós acreditamos nessa crença limitante. E quando nós nos importamos com ela. A melhor coisa que a gente pode fazer para um complexo crescer é tentar esconder o complexo. Né? Pior coisa do mundo. O cara tem complexo de ser alto. Eu tinha, anda corcunda. O cara tem complexo de ser baixo, usa aquela plataforma enorme. Tem complexo de ser gordo, amarra aquele Halvorstein 2000 embaixo, que é apertadinho. O cara fica... Ele dá um espirro, solta. Eu tinha um amigo que comprou, eu falei, cara, eu tô ficando careca, eu comprei um produto bom aí. Aí ele, falei, nossa, você tá cabeludo, né? Eu comprei um produto novo, tá? Foi na piscina lá, começou a escorrer aquele preto, derreter. Uma espuma, né, que você bota aí. Quanto mais gente tenta esconder, pior fica, mais aparece. Eu tinha complexo da minha orelha. Eu praticamente cresci ao redor das minhas orelhas. Graças a Deus eu cresci mais que as orelhas.
Aí, quando eu era criança, eu era muito orelhudo. E meu avô materno, ele tinha as duas orelhas para frente, assim, bem para frente. Eu herdei isso, nasci com as duas orelhas, além de grande, para frente. E a gente não tem crença limitante até começar a conviver com os outros, né? Essas pessoas que colocam, e a gente aceita. Como eu vim de família pobre, minha mãe não tinha dinheiro para cirurgia, minha mãe teve uma brilhante ideia. Colou 2 durex na minha orelha. Colou. E tudo bem, criança não liga. Até que você vai para a escolinha. Cheguei na escolinha, os amiguinhos começaram a olhar. Eu falei, nossa, você não tem durex. E criança é feroz. Ele nem sabia o que era bullying, né? Mas, olha, ele tem durex na orelha. Não que minha mãe não é sem noção, mas às vezes eu esqueci de tirar o durex. Era para ficar em casa, às vezes eu ia com o durex. Na adolescência, uma pessoa no ônibus sorria para mim, que eu não conhecia, acabava com o meu dia. Ficava bravo. Ô miserável, que está olhando para minha orelha aí? Perdeu alguma coisa? Uma moça sorria para mim, acabava com o meu dia. Pensava, miserável, está rindo da minha orelha. Crença limitante. Nós temos crença limitante sobre várias áreas da nossa vida. Quando eu achava que ia casar com 40 anos de idade, eu tenho 39. Era o meu projeto, pessoal. Sei que não parece, mas eu passava 7 horas por dia na academia. Muito tempo atrás. Estou que nem a obra de Michelangelo agora. Tipo, dentro desse gordinho existe um cara magro, só precisa tirar a parte gorda. Eu tinha 84 quilos, tenho 115 agora. Então, quando eu me converti, e eu não gostava da renovação, me converti no retiro da renovação, mas não gostava da renovação. Fui não sabendo que era renovação, porque era de uma comunidade, Vale de Saron. Se eu soubesse que era renovação, não ia. Aí me converti lá. Meu sonho era casar com 40 e curtir com um monte de menina até os 40 e casar com uma moça, uma esposa bem mais nova. Era o meu sonho de infância, de 18, 17 anos. Estou casado há 15 anos, estou com a minha esposa há 20. Tenho 3 filhos. Aí, quando eu me converti, eu tinha uma crença limitante do casamento. Por quê? Primeiro, por causa do mundão. Vai se enforcar, né? Game over. Casei e descobri a felicidade. Descobri que era feliz e não sabia. Aí estava namorando com a minha atual esposa e querendo levar um namoro santo. Né? E aí chegou 5 anos, depois de 5 anos, eu estava, imagina, vindo do mundão, aí tive um encontro com Jesus, 5 anos namorando, lutando para o namoro santo, já estava subindo pelas paredes já, tipo Homem-Aranha. Aí chegou uma hora que eu falei para ela assim, olha, Carla, ou a gente casa, ou a gente separa, que não dá mais, filha, está difícil. Aí juntou as minhas crenças limitantes do mundão com as crenças limitantes que agora eu adquiri porque eu comecei a estudar a fé católica. Além de ter medo de casar antes, eu descobri agora que casamento é um sacramento. Que casamento é uma vez só na igreja. Vixe, juntou as duas coisas. Sei que medo de casar. Falei, Jesus, me dá um sinal que é para eu casar. Cheguei na casa da minha tia, entrei lá, ela estava no telefone com uma serva. Eu estava namorando, não estava nem noiva ainda. Ela desligou e falou, a Lismari estava no telefone, sonhou que você casou com a Carla. Foi rápido, hein, Jesus? Só que assim, eu não sou uma pessoa de fé mesmo, sabe? Eu demoro um pouquinho para acreditar. Louvado seja Deus, obrigado Jesus. No 3º dia eu estava, será que não foi coincidência? Vai que, né? Vai que aconteceu. Falei, Jesus, não leva mal, desculpa te tentar, mas me dá mais uma provinha aí, mais uma só. Fui convidado para uma vigília com
Um senhor que era pastor da Deus em Amor e se converteu na Renovação, virou pregador da Renovação. O cara é enorme assim. Fui com ele. O vozeirão lá, e eu do lado. Daqui a pouco ele fala, o Senhor está falando que é para alguém aqui se casar. Falei, meu Deus. Aí correndo, estava no altar, fui para a pontinha do altar e comecei a procurar as alianças do povo. Desesperado. Comecei a olhar as alianças. Olhei para uns lados crianças, olhei para o lado outras senhorinhas, acho que não eram elas. Contei 3, 4 casal já. Falei, ufa, é um deles. Olhei, casado. Sou eu. Aí na hora foi um êxtase. Jesus, obrigado, valeu, glória a Deus, Senhor, eu vou casar, agora sim, amém. Durou um mês. Oh, Jesus. O Senhor sabe do medo que eu tenho, Jesus. Meu Deus, Jesus, uma mulher só o resto da vida. Estava sendo sincero na época, era difícil para mim mesmo. Mais um só, Senhor, prometo. Ainda bem que Jesus é misericordioso, muito misericordioso. Fui no cenáculo com Maria, a RCC lá, no meio da missa, o padre levando a hóstia, falei, Jesus, agora na palavra, Senhor. Peguei a Bíblia de uma mulher do lado, pedi, Senhor, responda a palavra. Abri a palavra, meus olhos bateram, Efésios 5, casamento, comecei a ler. Efésios 5, fala de casamento. E lendo, minha namorada começou a chorar, minha atual esposa. Por que você está chorando? Ela falou, porque todas as vezes que eu rezava nesses 5 anos, todas as vezes que eu rezava por nós dois, você não sabe disso? Umas 3, 4 vezes nesses 5 anos que eu rezei por nós dois e pedi a palavra em Bíblias diferentes, caiu nessa passagem, Efésios capítulo 5. Aí tomei a decisão, eu casei, graças a Deus, estou aí. Louvado seja Deus. Amém. E Deus dá graça, né? Então, crença limitante sobre casamento. No Brasil, nós temos crença limitante sobre a riqueza, sobre o sucesso. Carlos Wieser é fundador da Wieser. Meu pai deu palestra para a rede Wieser. Conheci ele, é um cara muito simples, muito humilde. Ele não é católico, ele é mormon. Mas ele fala uma coisa legal. Ele fala que tem 3 tipos de pessoas no Brasil. Ele fala que primeiro tem o pobre e o orgulhoso. Nada contra ser pobre, mas ser orgulhoso sim. Pobre e orgulhoso. Pobre e orgulhoso é aquele que fala assim, eu sou pobre, mas pelo menos sou humilde. Sou pobre, mas pelo menos sou humilde. O que isso quer dizer? O que ele está dizendo nessa frase? Todo rico é soberbo, orgulhoso. Existe o pobre, paz e amor. Sou pobre, mas pelo menos tenho paz. Eu durmo, ponho a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo. Ai, que gostoso. E tem o pobrezinho. Sou pobre, mas pelo menos sou feliz. O que essas 3 coisas estão dizendo? Rico é orgulhoso, rico não tem paz interior e rico é infeliz. Mentira. Crença limitante. Eu não me torno aquilo que eu odeio. Repete comigo, eu não me torno, vai lá. Aquilo que eu odeio. Você acha que você não vai se sabotar se você começar a crescer de vida, se você achar que o rico é orgulhoso, prepotente, desonesto, que não dorme à noite? Não tenha dúvida alguma. E como tem gente se sabotando? Não é Deus que está sacaneando o teu negócio, às vezes é você mesmo que está sacaneando. A Bíblia diz, carta aos Tessalonicenses, Timóteo ou Tessalonicenses, eu acho. A raiz de todos os males é o apego ao dinheiro. Ela não diz que a raiz de todos os males é o dinheiro. A raiz de todos os males é o apego. Agora acredite, embora geralmente o rico é mais apegado, isso é uma verdade, quem ajuda mais a Canção Nova, século XXI, as TVs católicas, são as pessoas mais pobres. Embora haja uma relação entre apego e riqueza, não dá para dizer que todo rico é apegado. Não dá para dizer. Conheço vários que não são. E conheço vários pobres que são hiperapegados. O cara tem a bicicletinha dele lá, e todo final de semana o cara está alisando, engraxa e passa coisa, e passa não sei o quê. E vem o filho perto, não encosta.
Já viu? Tem um ritual para entrar no carro. Isso é apego. E quanto rico aí que tem uma BMW, risca e fala, bem material. Apego não tem a ver necessariamente com a riqueza. Então nós temos uma crença limitante sobre o dinheiro. Sobre o dinheiro. Claro, como é que eu exercito o desapego? Dízimo, doando dinheiro. Sendo uma empresa responsavelmente social, que cuida, que ajuda uma paróquia, que ajuda a copiosa redenção, que ajuda algum lugar. Temos que treinar o desapego. O católico até deixa chegar no coração, mas quando desce para o bolso, ele sai fora, vai tomar banho, vai tomar água. Toca o coração, Jesus. O pessoal fala, estamos precisando de ajuda para a campanha, não sei o que, cara, começa já a se inquietar na cadeira. E pega celular. Meu Deus, quando eu ganhava pouco, era fácil pagar o dízimo. Porque você, de pouco, né? Sei que faz mais falta, mas aí você pensa em reais, não é muito. Agora você ganha mais. Ô, Jesus, como dói. Mas precisa treinar. Crença limitante. E o duro, eu já vi várias pregações em TVs de pessoas muito boas e que eu admirava muito. Perguntando, você já viu um rico feliz? Me traga aqui. Você já viu um rico honesto? Me traga aqui. Triste isso. Eu já vi vários, sou amigo de vários. Pessoas que às vezes doaram milhões para a igreja, para a instituição de caridade, para o orfanato. Outra coisa, outra crença limitante forte na igreja. Você vai começar, principalmente no grupo de oração. Eu amo muito a renovação, viu? Demais. Mas vou falar uma coisa aqui agora. Você vai pregar, vem um irmão com uma boa intenção. Eu sei que a intenção é boa. Estende a mão sobre você e fala, Espírito Santo, que não seja o Daniel que pregue, mas o Senhor. Amém, amém. Se não fosse o Daniel que pregasse, era espiritismo, não era catolicismo. O Espírito Santo não tira a gente de si. Deus quer que você toque, Deus quer que você pregue, Deus quer que você ensine. Não quer, Ele não só quer, Ele mandou. Crença limitante que Deus faz todas as coisas. Deus faz através de nós, Santo Agostinho. Deus faz através da natureza. Quis fazer até através da natureza. E isso nos responsabiliza. Deus pode pregar melhor com um analfabeto do que com um cara com doutorado em teologia? Pode, claro que pode. Mas tenha certeza que se essa pessoa analfabeta aprender um pouquinho mais, ela vai pregar ainda melhor. Deus faz através da nossa natureza. Fez o milagre das bodas de Caná porque os caras encheram até a boca as talhas de água. Se os caras são preguiçosão e enchem só até o fundinho lá, era o fundo do vinho. A pedra rolou. O que o ser humano não consegue fazer, Deus faz. Rolou a pedra para Madalena entrar e ver que Jesus foi ressuscitado. Ele não rolou a pedra para ele sair. Ele tinha corpo glorioso, ele passava no que queria. Ele rolou a pedra para Maria Madalena entrar e experimentar a ressurreição. Nós falávamos no almoço, Abraão e Isaque. Santo Agostinho diz, Deus não colocou Abraão à prova para ver se Abraão era fiel. Deus sabe o futuro. Deus é onisciente, é ou não é? Ele sabia que Abraão ia até chegar ao sacrifício do filho. Santo Agostinho diz, por que Deus fez isso então? Para Abraão descobrir a sua força. Não foi só para testar. Claro que Deus prova, mas nesse caso não. Ele queria que Abraão descobrisse o quanto ele acredita nele. A maior crença que nós podemos ter, e como trocar uma crença limitante? Trocar por uma outra crença. A melhor maneira de vencer uma crença limitante é colocar uma crença positiva no lugar. Agora presta atenção. Quando eu autografo meus livros, algumas pessoas compraram ali na Paulinas. Aliás, obrigado pela Paulinas, esqueci de agradecer. Paulinas, gentilmente, lá gratuitamente está com meus livros lá atrás. Se alguém quiser, eu vou voltar até a missa, depois vou ter que ir embora por causa do voo.
Obrigado pela Paulinas. Então, sempre quando eu autografo meus livros, estão ali fora, eu coloco assim: Deus acredita em você. Eu acho forte isso. Acreditar em Deus, até o diabo acredita. Agora, saber que Deus acredita em mim, isso é extraordinário. Meu Deus acredita em mim. Deus acreditou no Fred. Deus acreditou nas pessoas que fizeram esse congresso. Deus acredita em nós. Mas Daniel, onde está na Bíblia isso? Farei obras maiores que eu faço. Não se coloca um candeeiro, aonde? Não se coloca uma luz embaixo do candeeiro. Se o sal perdeu o sabor, não serve para nada. Se coloca uma luz no alto da montanha, para que as pessoas, vendo essa luz, glorifiquem quem? A Deus que está no céu. Outra crença limitante. O católico pensa que humildade é falar mal de si. Humildade não é falar mal de si. Humildade é falar pouco de si. É diferente. Imagine o Fred. Você pergunta para ele: irmão, você toca um pouquinho de violão? Ele fala: não, dá para o gasto só. Irmão, você não toca? Não, só dá para o gasto. Aí ele vem aqui e joga para cima. Nossa, mãe. Uau! É isso que é soberba, dizer que não é para depois ser reconhecido. Humildade é reconhecer a origem do talento, aí sim. Canto bem, graças a Deus. Graças a Deus prego bem. Graças a Deus sou um bom padre. Graças a Deus sou um bom mecânico. Não é você ficar: eu não posso, não consigo, não sei, não faço. Fica se escondendo. Fica com medo de crescer, me desculpa. Se você não precisa mais do dinheiro, amém, mas tem gente que precisa de emprego, faz o teu negócio crescer. Claro, se o teu negócio... Eu sou formado, eu fiz, porque eu gosto de teologia moral, fiz teologia moral com os redentoristas. Jesus foi fantástico, porque ele resumiu a moral com um versículo: se a tua mão é ocasião de queda, corta. Se o teu olho te faz mal, arranca, lança fora. O que Jesus está dizendo? Moral é pessoal. Pode ser que para mim escutar um... me faça mal, me lembra da balada. Para outra nem aí. Tem pessoa que tem que passar quilômetros da bebida. É alcoólatra, não pode nem cheirar, que senão cai. Tem pessoas que podem beber. Tem pessoas que são mais tentadas numa área, outras na outra. Se a tua empresa... Claro, se você é apegado e a tua empresa está levando para o inferno, aí sim, joga fora, queima, sei lá, muda, diminui. Mas caso contrário, não. Faça da tua organização um momento de gerar emprego para os outros. Última crença limitante, tem várias, mas vou falar mais uma. Crença do trabalho, sobre o trabalho. E aí eu aprendi muito com o Opus Dei, com São José Maria Escrivá, com São Vicente Pallotti, visionários da época. São José Maria, uns 40, 50 anos atrás, tem um filme dele com o Rodrigo Santoro, chamado There Will Be Dragons, que ele interpreta o santo. Se você digitar na internet São José Maria Escrivá, você vê as pregações de São José Maria. É um santo relativamente novo. O que ele pregava? Ser santo não apesar do trabalho, ser santo pelo trabalho. Revolucionou a época, porque na época se dizia: não, ser santo tem que ir para a igreja, tem que ir para o mosteiro, tem que virar padre. E isso está muito presente na RCC. É chamado, gente. Mas isso é extraordinário sair do mundo, é chamado para alguns. O ordinário é estar no mundo, fermento na massa. Tem muita gente que diz assim: eu larguei, eu vi uma pessoa de uma comunidade. Eu era atleta olímpico de taekwondo, estava fazendo sucesso no taekwondo, larguei tudo para seguir Jesus. Amém, se foi vontade de Deus. Mas você também pode glorificar a Deus sendo o melhor atleta de taekwondo, o melhor mecânico, glorificando a Deus. Está entendendo? Não é só largando.
A gente pensa que o nosso trabalho é inimigo da nossa santificação. Tem muita gente aqui no meio, não fala amém que fica feio agora, você fica quietinho. Que está pensando assim, a hora que eu me aposentar, vou me entregar a Deus. É ou não é? Vou trabalhar para Deus. A hora que eu me aposentar, aí sim, amigo, aí sim vai ver, eu vou pegar fogo, vou ser um homem de Deus. Isso vem numa crença limitante. Trabalho é um mal necessário, e não é. Gênesis, a mesma palavra usada para trabalho, é a mesma palavra usada para adoração. Chamar e abodar. São dois termos usados no Gênesis para trabalho e adoração. São sinônimos. No Gênesis, a mesma palavra usada para trabalho é a mesma palavra usada para adoração. O homem caiu, diz na Bíblia que a partir dali ele tiraria o seu sustento com o suor do seu trabalho, do seu rosto. Mas não é que o trabalho é castigo, o homem caiu, então vai trabalhar. A gente foi criado assim, né? Eu aprontava, minha mãe mandava trabalhar, era assim. Cresceu que trabalho é castigo. Fez coisa errada, vai cortar grama, sem vergonha. Vai lavar a louça, ver se aprende. Mas trabalho não é contra a santificação, como é favorável. Eu santifico o meu trabalho, o trabalho me santifica. O que fez São José a vida inteira? Trabalhou. São José pregou. São José curou doente. Depois de morto, sim, mas antes não. Que não que a gente tenha relato. Ele trabalhou, ele foi carpinteiro. A gente pensa que Jesus ficou em stand-by até os 30 anos. O que é stand-by? Esperando a hora certa. Então, estava trabalhando em carpinteiro para não aparecer. Aí a hora que Deus batizou ele, falou, agora o fogo desceu do céu, agora sim, agora começou. Não, Jesus, sendo carpinteiro, ele santificava o seu trabalho. Não precisava ser santificado porque era Deus, mas se fosse homem, o seu trabalho ia o santificar. Não faz essa distinção entre trabalho e adoração, não pode se fazer. Está no grupo, aleluia, aí chega lá e bota uma peça que não presta. Putz. Cara, é uma beleza no grupo de oração, mas é um péssimo profissional. Louva a Deus no grupo e ridiculariza a Deus fazendo um chapisco mal feito, um reboco mal feito, deixando a obra pela metade. Eu preciso dar a Deus o meu melhor. Trabalho santifica o homem santifica o trabalho. É possível ser um açougueiro santo, um professor de jiu-jitsu santo, um skatista santo, sei lá o que você quiser, santo. É possível. Uma dona de casa santa. Qualquer profissão. E Deus precisa de santos. Então, em vez de largar, ao contrário, às vezes assuma. Quando se ia sacrificar já estou terminando aqui, um passarinho, alguma coisa para Deus, se escolhia um animal sem mancha, sem defeito. O melhor animal. Você não pode dar um trabalho mal feito para Deus. Não pode entregar. Se você tiver a convicção que o trabalho é oração, você não entrega um trabalho mal feito. E aí acaba aqueles problemas lá. Mais 5 minutos, só me dê. A gente está dormindo, não gosta do trabalho, função soneca do celular, tocou meia hora antes, desliga. Tocou, desliga. Tocou a terceira vez, caramba, aqui não tem jeito. Aí começa aquele festival de sinônimo de trabalho. Vamos para a guerra, matar um leão por dia. Vamos para a luta, vamos pelejar, vamos ralar, vamos dar o pão, ganhar o pão. Os mais já vão dar o sangue, dar o sangue. Aí vai ver o que vai vestir, que Curitiba varia muito, coisa. A gente olha para fora na janela. Está um sol extraordinário, mas como a gente não gosta do trabalho, pensa, ô sol miserável. Um sol desse, eu queria estar na praia.
Um sol desse não queria estar de jaleco, de terno. Sol não. Um sol desse vai estar o fedor de sovaco no ônibus. Você pensa, se está chovendo, ajuda. O cara, a mesma coisa, olha para fora. Chuva miserável. Meu Deus, chuva, eu queria ficar dormindo. Chuva congestiona tudo. Aí Deus pensa, bom, vamos andar nublado, aí o cara vai bem. Mesma coisa, olha para fora, nem sol, nem chuva. Esse tempo não se firma. Se eu levo blusa, esquenta. Se eu não levo blusa, esfria. Vai tacar minha rinite. Esse tempo é fogo. E a gente sintonizou nossa percepção em desgraça e acorda mal-humorado. E aí já acha mais uma coisa e fica mal-humorado. Veja, Deus acreditou em Bartimeu, chamou Bartimeu, ele foi até Jesus, que queres que eu faça? Diz o Padre Léo, né? Ah, Senhor, me dá um cão-guia aí. Olha que pergunta absurda. Ô Jesus, um cego na sua frente, que queres que eu faça? Senhor, dá uma Bíblia em braille para mim. Senhor, eu quero enxergar. Não sei se o senhor percebeu. Faça segundo a sua fé. Aquele homem estava na caixa, estava na beira. Deus não fez você para estar na caixa, zona de conforto. Você tem que ter a zona de segurança, não sacrificar a tua família por coisa que não vale a pena. Mas nunca a zona de conforto. Aquele homem estava na caixa. Jesus tirou ele da caixa, fez ele se arriscar na frente de todo mundo. As pessoas diziam que não, as pessoas dizem que não para nós, não vai dar, não vai funcionar, não vai dar certo, desista, não aposte. A TV diz para você, larga teu marido, larga tua esposa, tem outro melhor, tem outra melhor. Ele foi lá, se arriscou porque Jesus queria ver ele. Apaga a luz para mim, amigo. Consegue apagar a luz aí? Apaga a luz do palco. Amigo, aliás, apaga a luz. Apaga a luz, obrigado, rápido antes que queime o dedo, obrigado. Apaga a luz. Aí, obrigado. Segura aí, pode apagar, apaga aqui em cima, apaga aqui também, consegue apagar? Obrigado, muito obrigado. Você pode achar que você não faz a diferença no mundo, sabe? Mas Deus não acredita nisso. Você pode achar que você é fraco, e a gente é fraco mesmo. Se a gente olhar pelo que a gente é feito, a gente é frágil, fraco, falho, a gente encontra vaidade, autossuficiência. Mas se a gente olhar para o fogo de Deus em nós, aí sim a gente pode fazer muito. O Everton falou isso. Antes que queime minha mão. Na escuridão que está o mundo, querido, um pouquinho de luz já brilha. E deixa eu te falar uma coisa. E o Everton falou isso também. É de Deus, é o Espírito Santo. A gente não combinou nada. Tem que pagar o preço. Só quem esquenta a cabeça brilha. Perceba que o fósforo acabou de esquentar a cabeça, senão ele não brilha. É a filosofia do fósforo. Pergunta quem está do lado, está esquentando a cabeça, meu filho? Pensa aí. Funcionário não é fácil, né? Ou teu chefe, às vezes não é fácil. Está esquentando a cabeça? Pois é. Uma vez eu estava em Goiás e vi uma bituca de cigarro jogada na ponta iniciando um incêndio, assim, já não dava para apagar mais. Pensei, meu Deus, que cara irresponsável. Mas ao mesmo tempo eu pensei, nossa, que maravilha. Um fósforo no lugar certo, com o vento certo, ele alastra. Deus não pediu para você mudar o mundo. Aliás, Deus não pediu nem para você e nem para mim converter ninguém. Deus pediu para pregar o evangelho só. Deus pediu para ser luz. E o resto, Deus faz. O resto é o Espírito Santo que faz. Colocar no lugar certo, na hora certa, fazer incendiar o resto. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz o resto. Deus faz o resto. Então pede para o Senhor, fica em pé aí. Pede para o Senhor, Senhor, faz-me ser luz. Peça para o Senhor, você com as tuas palavras, tira a minha crença limitante, Senhor. Espírito Santo, faz-me me amar
Eu quero acreditar em mim, Jesus. Como o Senhor acredita em mim. Como o Senhor aposta em mim. Se alguém famoso, Jesus, dissesse que eu consigo, quando o Filho de Deus diz isso, eu preciso acreditar. Eu nessa tarde tomo posse do amor de Deus por mim, do amor de Deus pela minha história. Creio que Deus me ama, apesar do que eu fiz, apesar do que eu faço, apesar das minhas virtudes e apesar dos meus defeitos. Pai, como o Senhor deu um beijo no filho pródigo, lembrando que ele não é servo, mas que ele continua sendo filho. Não importa o que ele tenha feito, o Senhor ainda continuava lá, de braços abertos. Eu quero confiar na tua misericórdia. Eu sou pecador. Tenha piedade de mim, Senhor. Sou deficiente. Não consigo amar. Não consigo perdoar. Sou ciumento. Sou invejoso. Às vezes sou desonesto. Sou impuro. Espírito Santo, me transforma de dentro para fora. Senhor, como o Senhor apostou em São Pedro e não voltou atrás, mesmo que ele tenha te negado, eu tomo posse. Nada e nem ninguém pode me separar do amor de Deus por mim. Amém. Eu me identifiquei demais com o Rodrigo. Foi fantástico, não foi? Foi maravilhoso. E eu me identifiquei muito na hora que ele falou da orelha. Minha mãe está ali. A mãe não colocou durex, mas tentava fazer, ficava fazendo assim na minha orelha. Também, mesma coisa. O tema da minha palestra: a virtude da fortaleza no empreendedorismo. Como a sua dor pode ajudar os outros. Eu me lembrei da orelha. Eu também era Dumbo. O Everton vai voar, lá vem o Everton voando. Era assim. Minha orelha era desse tamanho, né, Paula? Você sabe disso. A Paula cuidou de mim. Agora está em Ourinhos lá, ela sabe, o Reginaldo. Eu era orelhudo ou não era? Muito. Depois a gente vai tomando consciência, né? Você começa a perceber que você é orelhudo. Você não sabe. Aquilo me machucou muito na infância. Eu nem ia falar nisso hoje, tá? Mas me veio aqui e eu vou alinhar também. Machucou demais. Chegou um momento na minha adolescência que aquilo me feriu de uma tal forma. E também família muito simples. Na época, minha mãe não tinha faculdade ainda, o salário mínimo. Né, tia Maria? A gente não tinha nada. Pegava a roupa do Lincoln, a senhora ia lá em Cianorte dar tênis pra gente, calça, porque nós não tínhamos. Quantos tênis do Lincoln que eu usei, que a senhora levou? Porque não tinha tênis. Era assim. Como é que eu resolvo o problema da orelha? Fazendo cirurgia. Não tem dinheiro. O que eu fui fazer? Fui pegar amendoim, suquita, geladinho, ir para a porta da escola. Vim para Maringá, passamos no vestibular. Cheguei aqui em Maringá, sem carro, de ônibus. Cheguei na clínica, numa clínica de cirurgia plástica aqui. O pessoal nem quis me atender. Olhou para aquele moleque assim, né? Eu peguei o dinheiro, quanto custa? Paguei, a mulher ficou surpresa, né? Fez a cirurgia, colou, ó. Pega aqui, ó. Durinha. Durinha. Tem jeito, entendeu? Coladinho. Gente, quando eu olhei no espelho, eu beijei o espelho. Falei, gente, lindo, maravilhoso. Lindo demais. Você pegar uma foto para vocês, podia ter trazido. É horrível, era muito feio. Era Dumbo mesmo. Você lembra do Dumbo? Assistiu o filme, Elefante? Era Dumbo mesmo. Então, perdoei o pessoal, né? Bullying, essa coisa. Depois fiquei sabendo que era bullying. Fui perdoando. Cura, libertação, renovação carismática. É isso, gente. Transformar a sua dor em oportunidade e possibilidade.
Você tem a possibilidade ou de se afundar nisso, ou reverter isso. Tudo é possível. Tudo é possível reverter. Tudo. Em Jesus. Em Jesus tudo é possível. Então, essa dor, eu falei da orelha, gente. Pô, colou a orelha, colou, tá novo. Aqui, ó. Quando eu vou cortar o cabelo, eu falo assim, olha, não puxa a orelha. Tá colado, senão quebra. Eu só falo isso. Ele fica perguntando, não, quebra, tem um probleminha aí. Tá. Beleza, esse é o problema da minha vida. Qual que é o teu problema? Às vezes o teu problema é outra coisa, mais grave. Tem os níveis, né? Mas naquele momento, para mim, era muito forte. Compreende? Então, às vezes o teu problema é simples, mas para mim é muito grave. Para você, o problema dele é muito simples, mas para ele é muito grave. Então, o nível do problema é a pessoa que vive e que sabe. Eu não posso te julgar. Você sabe o que te dói. Às vezes uma coisa boba derruba você. Estou certo ou errado? Derruba você. Às vezes você vai com toda a boa intenção para aquela pessoa e aquilo, derrubou aquela pessoa. Você não sabe a ferida dela. No meu caso era a orelha, resolvi. Estou resolvidíssimo com isso. Conheci a Michelle não me conheceu Dumbo. Quando ela pegou as fotos, ela ficou uma semana em silêncio. Depois de casado que eu mostrei as fotos, claro, né? Mas ela teve ali uma crise da personalidade, do matrimônio. Ela olhava para mim, olhava, é a mesma pessoa, tal. Mudou muito, lindo hoje. Entendeu? Qual é a sua dor? Qual que é o seu problema? Pergunto, vou desafiar você agora. Você tem duas possibilidades. Você quer morrer nela ou você quer ajudar os outros? Qual que é a sua dor? Agora, eu vou mostrar um vídeo para vocês do congresso do ano passado. Essa música tem me levado há um ano a profunda experiência mística com o Espírito Santo. Quem veio no ano passado, de novo, levanta a mão. Para você que veio, vai fazer sentido. Para você que não veio, eu vou contar. Coloca ali na tela, por favor. Eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Escuta, guarda isso. Quero conhecer teus planos. Quem quer conhecer os planos de Deus, erga a mão aí. Senhor, bota no coração. Escuta. Olha isso. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. Jamais andar sem você. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos, Senhor. Reza. Sem ti nada posso fazer. Pra onde posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Olha que lindo! Olha. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for pra ser assim. Se não for assim, não me diz. O Vini era um irmão evangélico, se converteu ao catolicismo, veio com a Celina Borges no ano passado. O Vini era um grande músico. Ele cantou em programas de televisão, no Ídolos, se eu não me engano. Voz maravilhosa, maravilhosa. Foi um espetáculo, não foi, gente? Foi sensacional. Quem não veio, perdeu. Nosso congresso foi em setembro. Em janeiro, o Vini foi para o Pai. Morreu. Rio de Janeiro, saúde pública no Rio de Janeiro, vocês sabem como é que está a saúde lá. Pneumonia, foi internado. Parece, provavelmente, pelo que a gente conversou, negligência da saúde pública do Rio. Perdemos o Vini. Quando a gente recebeu aquela notícia, né, essas notícias nos tiram o chão. Você não espera. A morte é sempre um escândalo. Então agora eu vou entrar nos níveis das dores, tá? Veja, o que é uma orelha, o que é alguma coisa que você tem ou deixa de ter, um problema, a falta de dinheiro para alguma... O que é isso? Quando entramos na essência da humanidade, que é sopro de vida, aí fere.
Aí o nível é forte. Aí é forte demais. O que eu não sei, porque eu não passei por isso, eu sou homem e a mulher é que passa a maior das dores, que é a dor de perder um filho. Então, se a gente for para a escala dos níveis, eu consigo já ter uma mensuração diferente. Compreende? Então, por exemplo, o homem que perde um filho é dolorido. A ciência comprova isso. Agora, não tem dor igual à dor de uma mãe. Imagina a mãe desse menino. Essa joia preciosa. Quando nós perdemos o Vini, passou um turbilhão de coisas na minha cabeça, porque o congresso do ano passado foi muito forte. A preparação dele foi muito pesada, nós sofremos muito por aquele congresso. Aquele congresso nos fez sangrar na carne. E daí o Vini vem e se despede. E vai. Então é o trigo que morre mesmo para Deus quer algo. Eu falei, eu preciso falar disso. Das dores, é a virtude da fortaleza. O professor Felipe, ano passado, falou muito de virtudes. Você desenvolver as tuas virtudes. Você tem que exercitar as tuas virtudes. É treino, é academia. Academia da alma. Então a virtude da fortaleza, como é que eu exercito? Porque, veja, eu vou passar por dor. Eu vou passar. Haverá o tempo do sofrimento. Então eu preciso pelo menos estar malhado ali, na academia, para eu chegar naquele momento e conseguir ainda caminhar, para não sucumbir. Porque se ainda Deus não me levou, é porque Ele quer algo de mim aqui ainda. Ele poderia ter levado você, Ele poderia ter levado a Celina, mas levou o Vini. Ele poderia ter levado o Rafael, mas levou o Vini. Poderia ter levado o Everton. Talvez eu não estaria aqui hoje, mas ele levou o Vini. Levou tantas pessoas, como levou o teu filho, levou a tua filha, o teu pai, a tua mãe, assim por diante. Eu pego esse exemplo difícil, a crença limitante vai te dizer assim, está fazendo sensacionalismo, crença limitante. Estou pegando isso para te fortalecer. Fortalecer, nós precisamos tocar na ferida para preparar a alma nossa para a batalha. É uma batalha. Então, o empreendedor que desenvolve a virtude da fortaleza, ele consegue fazer tudo aquilo que o Godri falou, que o Fred falou, quer ter visão, quer ter ação, quer ter esperança e concretizar as coisas. Quando eu sei do meu chamado, Pedro, eu faço. Ponto. Quando eu sei a que eu sou chamado, eu faço. Esse encontro nós visualizamos. E já estamos visualizando o outro. Se for da vontade de Deus, o outro terá. E tem gente visualizando já grupo de oração em cidade, que a gente recebeu aqui. Tem gente visualizando esse congresso em outras cidades, em outros estados. Vai acontecer se você cumprir isso. Essa métrica, esse planejamento da visão, da esperança, da execução. A fortaleza faz com que, quando vier a crise, você fala, não, eu vou fazer. Levanta e faça o que você tem que fazer. Isso é virtude da fortaleza. A senhora fazia 700 pães por dia, hoje a senhora está fazendo 400, mas a senhora vai voltar a fazer 700. Porque essa crise ela vai passar. E a senhora tem que se preparar então para voltar aos 700 pães. Pouco pão, né, gente? Senhora, levanta, por favor. Olha a empreendedora, olha aqui que beleza de empreendedora. É isso, ó. Faz 400 pães por dia. Você acha que essa mulher tem em si a fortaleza desenvolvida ou não? Tem vários exemplos aqui de mulheres. Você pega a mulher, você olha para lá, você não sabe o ouro que está ali. Mas vai conhecer a história dela. É na porrada. É luta, é batalha, mas a história é linda. Você vê a graça acontecendo. E nesse tempo para cá, depois do nosso congresso, veio o acontecimento do Vini, mas teve um acontecimento que também me marcou muito no ano passado. Demais, demais, demais. E que quando aconteceu, eu visualizei este momento que está acontecendo agora. Eu falei, eu vou levar isso para o congresso do ano que vem. E comecei a orar por isso. Comecei a rezar. Se for da tua vontade, tira todo o sentimento
que não vem de ti, mas se for de ti, por favor, realiza, Pai. E realizou. Esse momento foi sonhado já há muito tempo. Vamos ver um vídeo. Eu queria que a senhora falasse pra gente como é que foi o último contato que a senhora teve com o Danilo. O último contato foi quando ele foi, né? Ele sempre que chega no aeroporto, ele liga pra gente, ligou pro pai dele, ligou pra mim, falando, né? Tô aqui, já tô indo. Assim que chega lá, a gente liga, né? Ele sempre fazia isso. Toda vez que ia sair, ligava pra gente, falando que ia pegar o voo ou que tava no aeroporto. E depois, quando chegava, ele ligava pra gente, falando, não, nós chegamos bem. E como é que foi que a senhora recebeu a notícia desse acidente? Nós estávamos em casa por volta de 4 horas da manhã e um amigo chegou na porta e começou a chamar meu marido, né? E quando ele abriu a porta, ele falou, vocês não estão sabendo? Aí ele falou, sabendo o quê? O que aconteceu? Ele falou, o avião da Chapecoense caiu. Aí foi dessa forma, assim, sabe? Bem no supetão, bem... sem a gente estar, né, preparado para isso. Então foi uma dificuldade muito grande para a gente naquele momento, procurar notícias, saber aonde ver o que estava acontecendo, porque aonde está passando isso 4 horas da manhã. Aí fomos ligar a televisão, fomos procurar nas redes sociais, né, e começamos a ver a tragédia que tinha acontecido. E imagino para vocês também ainda mais difícil, né, pelo Danilo ter chegado com vida ao hospital, né? Isso, acho que foi, que eu comentei com os meninos ali. A pior coisa que foi, acho que foi isso. Se ele tivesse acontecido igual aos outros, você já tinha perdido a esperança e pronto. Mas ele não, nós ficamos um dia inteiro. Foi saber ter a confirmação da morte dele por 3 horas da tarde. Então foi das 3 da manhã até as 3 da tarde nessa agonia, nesse desespero, sem notícias. Ninguém ligava, ninguém falava nada. Então era só a TV, cada uma dava uma notícia diferente. Foi difícil, foi muito difícil. Um dia inteiro de angústia e de desespero. E o que a senhora espera de amanhã, desse velório coletivo aqui na Arena? Então, eu espero muita dor ainda, muito sofrimento, muita espera. Agora eu posso fazer uma pergunta? Pode. Como vocês da imprensa estão se sentindo, perdendo tantos amigos queridos lá? Você pode me responder? Não. Posso te dar um abraço em nome da imprensa? Todos da imprensa que perdeu seus amigos, que perdeu aquelas pessoas que estavam lá narrando, levando alegria. Pode ficar em pé. Trabalhei com a dona Laide em Cianorte há 16 anos, 17, 18 anos, né? Foi meu primeiro emprego lá em Cianorte, na rádio lá, na rádio do Valbinho, na Cianorte FM. A dona Laide entrou, e daí lembra da orelha? Me fez vir para Maringá, também, né? Um dos motivos que me fez vir para Maringá, estudar, trabalhar, crescer, querer algo mais aqui em Maringá, no centro maior. Eu me lembro quando nós nos despedimos. E daí a senhora me relembrou, né? Quando a gente se despediu, que o Danilo estava indo também para o futebol. Quando eu vim para Maringá, o Danilo também estava indo para o futebol profissional. E a senhora falou assim para mim: estou perdendo hoje os meus 2 filhos. O Everton está indo para Maringá e o Danilo agora está indo jogar. Mas Deus é maior, Deus sabe. Então Deus abençoe vocês. Sacou aquilo, né? Mas eu esqueci, ela não. Era o dia do velório do Danilo, eu fui para Cianorte, abracei ela, ela me relembrou. E daí ela falou assim: os meus 2 foram, você está aqui, deixa eu ouvir teu coração. Porque o do meu eu não posso ouvir mais, deixa eu ouvir o seu. Então o sopro da vida é isso. Poderíamos ter ido, eu poderia ter ido, você poderia ter ido, a senhora poderia ter ido, tia, mas a Neucimara que foi. Entendeu? Está no mistério, né, padre? Está no mistério da fé. Não compreendemos isso. Não queira compreender, é mistério da fé. Agora, eu tenho coisa para fazer aqui.
A senhora poderia estar lá trancada, não poderia? Chorando. Ela levantou. Certamente a crença limitante ao redor dela, porque às vezes fala assim, mas agora é sensacionalismo, quer aparecer. Nós precisamos usar disso sim, para criar força em você. Concorda comigo ou não? Ela poderia estar trancada, ela não poderia? Por quê? Por que não pegar disso e fazer algo transformador? Fazer algo grande, fazer algo para catalisar força. Então, dona Laide, eu visualizei esse momento está acontecendo. Então, por favor, esse está sendo gravado também, isso vai depois ser colocado na internet. Por favor, nós precisamos ouvir essa mulher. Eu não tenho mais a possibilidade de ouvir Maria. Começamos hoje ouvindo o Godri aqui, lembrando, e eu peguei essa palavra que você citou de manhã. Como é que Maria estava na cruz? Em pé. Essa mulher ficou em pé. Então, às vezes, eu não consigo conceber Maria na cruz, mas eu tenho a possibilidade de ver Maria aqui. Eu tenho essa possibilidade. E a nossa humanidade precisa disso, porque eu consigo ver na senhora. Veja, a dor de Maria foi muito maior que a senhora. Muito maior, certamente. Foi a grande dor da humanidade. Não tem comparação. Não deixa eu errar aqui, né? Não tem comparação. Mas aqui é uma grande dor também. Então a senhora é uma guerreira. Seja bem-vinda. Há muita coisa para Deus fazer. O Danilo está contemplando isso. E ele vê isso. Ele vê essa alegria também de poder ajudar. Amém? A senhora sente isso, não sente? Eu sempre tive essa mania de arrumar filhos, né? E você foi, assim, um filho que eu já adotei. E graças a Deus está aqui falando de Deus com essa força, com essa garra. Obrigado por ter me convidado, por estar aqui. Obrigada. A morte do Danilo me tirou o chão naquele momento por 2 vezes. A primeira vez foi quando eu fiquei sabendo 4 horas da manhã que meu avião tinha caído. Como assim o avião caiu? Como assim? Aonde eu vou encontrar notícia uma hora dessa, 4 horas da manhã, para saber se meu filho está vivo? Não tinha mais, não era só o chão que tinha caído, meu mundo também tinha. Aí eu me recuperei minhas forças no momento em que eu fiquei sabendo que ele tinha se resgatado com vida. Eu respirei fundo, eu falei, Senhor, Tu é maior. Tu é maior do que tudo isso. Um avião caiu, mas meu filho está vivo. Quais as condições que ele está? E fiquei um dia todo, como vocês já viram no slide. Fiquei um dia todo esperando naquela agonia, porque meu filho revivia e morria a cada minuto. E meu chão tornou a cair 3 horas da tarde, quando eu fiquei sabendo que realmente ele estava morto. O que fazer agora? Eu perdi meu porto seguro. Eu perdi aquele que eu criei, que eu lutei uma vida inteira, que eu ajudei a vida inteira para chegar onde ele chegou. O Danilo estava no melhor momento da vida dele. No melhor momento na carreira, no melhor momento como pai, como filho, como esposo, como irmão. Era algo assim que era visível no rosto daquele menino, a alegria de viver. Tudo para ele estava dando certo. Ele estava saindo ali como o herói da classificação para aquela final. A alegria era muito grande. Então, o que eu ia fazer? Como vai ser a minha vida agora sem ele? Mas eu tinha que encontrar forças, porque ele ainda ia demorar para chegar. Ele estava morto lá na Colômbia, não era aqui no Brasil, não era perto de mim, onde eu poderia chegar ali, pegar e resgatar e trazer, vamos ver lá, o corpo dele. Eu não sabia quanto tempo eu ia levar para chegar, então o que tive que fazer? Aonde eu fui buscar minhas forças? Eu fui buscar minhas forças naquele que me deixou um espírito consolador. Quando Jesus se foi, Ele deixou para nós um espírito de consolador. Senhor, me dê o seu espírito, me conduza. Depois o Senhor pode me deixar, mas agora não. Eu preciso passar por isso em pé.
E quando me comparam a Maria, ah, meu Deus, que dor que é a dela. Eu nunca tinha parado para pensar como era a dor de Maria. A minha dor era por um filho que estava saindo ali como herói, mas a dela não. Ela via Jesus sendo carregando uma cruz para salvar a nós, pecadores, para salvar a mim e a você. Ele não estava ali pagando um pecado que era dele. Ele não carregava uma cruz para se salvar a si próprio. E ela sabia disso. Era uma mãe que estava ali vendo o filho sendo carregando uma cruz para ser morto nela, e ela tirou ele lá da cruz e pegou nos braços e foi enterrar. Que dor era essa? Como comparar a minha dor com a de Maria? Eu simplesmente fiquei em pé assim na hora da morte do meu filho e estou passando por isso até hoje. Mas a dor de Maria não tem comparação com a dor de ninguém, não. Não dá para comparar isso. Acho que vocês concordam comigo, não é mesmo? Então, o que eu tive que fazer? Buscar a minha força primeiro em Deus. Eu precisava trazer meu filho ainda de 5 dias chorando, 5 noites chorando. Quando eu cheguei lá naquela arena e eu só via sofrimento e dor, todo mundo tinha a mesma dor ali. Eram muitas pessoas. A torcida perdeu todos os ídolos deles. A torcida perdeu também os amigos pessoais lá de Chapecó. E também perdeu toda a imprensa. Quantas pessoas estavam ali, quanto sofrimento. Não era só o meu sofrimento, eu tinha perdido o Danilo, mas eles perderam todos ali. Aquilo era só tristeza e só sofrimento, e no momento daquele abraço, simplesmente eu passei para ele um pouco da minha força para que ele sentisse também. Todo mundo me perguntava, todos os repórteres me perguntavam, como a senhora está se sentindo? Como a senhora está se sentindo perdendo o Danilo? Como que eu estava me sentindo? Era a dor maior. Não existe. Pode alguém querer falar que existe uma dor maior, mas não existe. A dor de perder um filho é a dor maior. Eu já perdi pai, perdi mãe, perdi irmão, perdi sobrinho, perdi avós, perdi tios, perdi primos. Eu tive percas muito importantes na minha vida e muito doloridas, mas igual a perca do meu filho, impossível. Impossível. Tem mães aqui que eu sei. Perderam seus filhos e eu sei a dor que elas passam. Hoje eu sei. E hoje eu estou tentando dividir a minha dor com outras mães. Por quê? Porque não adiantava eu ir lá. Eu quis pular as fases do luto. Quando a psicóloga me disse que eu ia ter várias fases do luto e que eu ia ter que passar por todas elas, eu falei, não, eu vou pular, mas primeiro me fala quais são as fases do luto. Quando ela me falou as fases do luto, eu falei, então, várias delas eu vou pular. Eu não vou revoltar com Deus, porque eu me revoltaria com Deus. Eu sei que a gente nasce, vive e morre, por que eu vou me revoltar com aquele que é o maior poder da minha vida? É aquele que me segura em pé, é aquele que me traz força. Obrigada. Eu jamais me revoltaria com Deus. E eu também nunca fiz essa pergunta que a maioria faz. Por que, meu Deus? Para que, meu Deus? Jamais eu fiz isso. Jamais. Eu sempre tenho fé, porque Deus sabe de todas as coisas. E se Ele sabe que eu estou aqui hoje, em pé, é porque Ele tem um propósito na minha vida. É um propósito de dor, muita dor. Vou falar para vocês, a dor, a saudade, a vontade que eu tenho de abraçar o meu filho é incomparável, não existe. Mas Deus tem um propósito na minha vida, por quê? Porque hoje aqui eu tenho que dar um testemunho. É um testemunho de força sobre o inimigo. 3 meses ou 4 meses depois, eu fui convidado para fazer uma palestra em São Miguel do Oeste, que é ao lado de Chapecó. E eu posso dizer para vocês que esse testemunho hoje eu tenho que dar aqui, por quê? Porque foi o meu testemunho de maior força. A força não foi só na morte do Danilo, não. Essa foi a maior, porque quando o inimigo percebeu que o Espírito Santo estava agindo na minha vida para me dar força, o que ele fez? Ele quis me derrubar. Ele atingiu aquilo que era o meu porto seguro que tinha ficado, que era a minha filha. Eu não posso deixar de falar isso hoje para vocês. Pode ser que fuja um pouco daquilo que eu vim fazer aqui, mas eu preciso falar. Eu estava lá em Chapecó e fui na sexta-feira, a palestra ia ser 6 horas da tarde no sábado. E a minha filha ficou em casa. Eu fui com meu esposo.
E a gente conversou, passei na casa de uns amigos. E naquele momento que eu estava lá, eu deixei o celular carregando e 5 horas da manhã, eu peguei o celular na mão e simplesmente tinha uma mensagem: Dona Laíde, eu fiquei sabendo que um assaltante entrou na casa da senhora, é verdade? 5 horas da manhã, eu tinha falado com a minha filha 7h30. Ele mandou a mensagem, era 9 horas. Que hora que esse assaltante entrou na minha casa? Que horas? O inimigo colocou um assaltante dentro da minha casa para querer tirar a vida da minha filha. 4 meses depois que eu perdi o meu filho. Ele simplesmente queria me colocar para baixo, me jogar na depressão, porque eu ia perder minhas forças, mas eu não conseguiu. Você pode ter certeza que ele não conseguiu. Esse é o meu testemunho. Que o anjo da guarda que eu coloquei lá, Senhor, coloque seu anjo da guarda para cuidar da minha filha. Ele estava lá e ela lutou contra aquele assaltante. E ele foi embora sem fazer mal para ela. Hoje eu recebi aqui na hora da oração, Santíssimo passando, uma bênção, uma cura. Mas não era para mim. A cura era para minha filha, porque ela estava tendo um trauma, sonhando, tendo pesadelos por causa desse assalto. E essa cura eu tenho certeza que ela está recebendo lá, porque o sangue de Jesus tem poder e Ele é maior na minha vida. E eu busquei a minha força também foi no abraço. Naquele momento que eu abracei aquele rapaz, que eu me propus ser mãe daqueles torcedores que estavam sofrendo lá. Cada vez que eu abria a porta da minha casa, tinha alguém querendo entrar, me abraçar. Eu perdi a minha mãe, eu queria dar um abraço na senhora. Eu perdi o meu filho, eu quero dar um abraço na senhora. A senhora perdeu o Danilo, mas eu perdi o meu filho, eu só tinha ele. A senhora perdeu o Danilo, eu perdi os meus 2 filhos, eu não tenho mais ninguém. Gente, isso não tem comparação. Você tem que se colocar no lugar do outro. Não dá para você sentir sua dor sozinha, ir lá chorar, ou então ir lá se desesperar, ou então se revoltar. Porque Deus me tirou, Danilo. Será que foi Deus? Né? Todo mundo pergunta, foi Deus? Mas não interessa isso aqui. Interessa que eu perdi o Danilo e eu vou ajudar quem precisar de mim com o meu abraço, com a minha força, e Deus vai estar sempre do meu lado, porque é Ele que me dá força, e é no abraço que eu consigo ficar em pé, e é o Santíssimo. Eu fui na missa esses dias, e depois eu fui falar com o padre, e eu falei para ele: Padre, eu não sei o que está acontecendo. Eu entro dentro da igreja, eu olho para o Santíssimo e não ouço o que o Senhor está falando. Ele falou: quem sou eu na frente do Santíssimo? Ele é o seu Deus poderoso, Ele é que te dá força. Não preste atenção no que eu estou falando. Seu Deus é que te dá força. Posso me dar? Foi lindo, foi lindo. Obrigado, Noite.